Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Agora são 10 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição falando que aumentou o preço do leite registrado nos 7 primeiros meses desse ano. E esse aumento pode causar um efeito em cadeia e encarecer também outros produtos derivados. Nessa lista estão chocolates, iogurtes, queijo e a manteiga. O salto registrado no preço do leite longa-vida nos 7 primeiros meses deste ano foi de 57,4%. Mas a preocupação para os consumidores deve ser ainda maior. Isso porque a alta também deve impactar o custo de outros produtos derivados do leite, como, por exemplo, os chocolates. Por enquanto, ainda não houve o repasse integral dos reajustes para os valores do queijo, que teve aumento de 13,8%, da manteiga, que teve alta de 14,2%, e do iogurte, que subiu 3,26%. Os chocolates em barra e bombons registraram aumento de 6,59%. Especialistas alertam que esses produtos podem sim sofrer reajustes ainda maiores nos próximos dias. Isso porque o leite representa uma parcela importante para a produção desses produtos, o que vai pressionar os preços para cima. A indústria do setor ainda espera a movimentação do mercado para definir como será o repasse. E a gente fala agora de pandemia. Novas pesquisas afirmam que animais vendidos no mercado de Wuhan, na China, foram responsáveis pelo início da pandemia de Covid-19, que acabou afetando o mundo todo. Em junho, a Organização Mundial da Saúde recomendou que os cientistas continuassem pesquisando todas as possíveis origens da pandemia de Covid-19, incluindo a teoria de um vazamento de laboratório. Mas 2 estudos recentes, que adotaram abordagens totalmente diferentes, chegaram à mesma conclusão. O mercado de frutos do mar de Huanan, em Wuhan, na China, foi provavelmente o epicentro do coronavírus. Os estudos foram divulgados online em fevereiro, mas agora passaram por revisão e foram publicados nesta terça-feira na revista Science. Em um deles, cientistas de todo o mundo usaram ferramentas de mapeamento e relatórios de mídia social para fazer uma análise espacial e ambiental. Eles sugerem que, embora as circunstâncias exatas permaneçam obscuras, o vírus provavelmente estava presente em animais vivos vendidos no mercado no final de 2019. Os animais foram mantidos próximos e poderiam facilmente ter trocado germes entre si. O estudo, entretanto, não determina quais as espécies poderiam estar doentes. Os pesquisadores indicaram que os primeiros casos de Covid estavam centrados no mercado entre os trabalhadores que vendiam esses animais vivos ou pessoas que faziam compras por lá. Eles acreditam que havia 2 vírus separados circulando nos animais que se espalharam para as pessoas. E um forte terremoto de magnitude 7,1 graus sacudiu a ilha filipina de Luzon. O epicentro aconteceu em Abra, por volta das 9 horas desta quarta-feira, noite de terça-feira aqui no Brasil. Pelo menos 4 pessoas morreram e cerca de 60 ficaram feridas. Diversos edifícios foram danificados, como podemos ver nessas imagens. Um hospital foi esvaziado depois que o prédio desabou parcialmente, mas não houve relatos de vítimas no local. Segundo as autoridades, o tremor aconteceu próximo à cidade de Dolores, a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos. As Filipinas são frequentemente atingidas por terremotos por conta de sua localização, que fica no chamado Anel do Fogo, que fica no Pacífico e é um arco de atividade intensa sísmica, que se estende do Japão até o Sudeste Asiático e a orla do Pacífico. E olha só, o Banco Central lançou 2 moedas comemorativas em alusão aos 200 anos da independência do Brasil. Uma de 2 e outra de R$5. A grande novidade é que elas são coloridas e as vendas são feitas pelo site do Clube da Medalha da Moeda do Brasil. As moedas alusivas aos 200 anos da independência do Brasil são feitas de prata e cuproníquel. As moedas estampam importantes momentos ligados à data histórica. A de prata traz a imagem do Conselho de Estado, onde foi tomada a decisão de aconselhar Dom Pedro a romper com a coroa portuguesa. A de cuproníquel
mostra a representação do Grito da Independência proclamado por Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. No verso, haverá uma faixa em verde e amarelo. É a primeira vez na história que o recurso de cores é utilizado em uma moeda brasileira. Inicialmente, foram feitas 5.000 moedas de prata e 10.000 de cuproníquel. Elas poderão ser adquiridas por R$ 420 e R$ 34, respectivamente. As vendas são feitas pelo site do Clube da Medalha da Moeda do Brasil. Olha, e a gente volta a falar de pandemia para dar uma dica importante para vocês, porque se você contraiu a Covid-19, imagina que após se curar da doença, a melhor escolha seja iniciar ou retomar atividades físicas, é melhor tomar cuidado. Isso porque os médicos alertam que esse comportamento deve ter atenção, já que pessoas podem ter adquirido sequelas da doença. Veja na reportagem. Antes de retornar à academia, à corrida ou até os exercícios com menor impacto, os médicos especialistas sugerem que os praticantes de atividades físicas e esportivas que tiveram a Covid-19 passem por uma avaliação cardiológica. Segundo eles, a regra independe da performance ou do nível da atividade. O motivo para o cuidado pós-doença é que o coronavírus pode ter gerado sequelas cardiovasculares, como, por exemplo, a miocardite, que é uma inflamação no coração. Além dela, muitos pacientes apresentaram arritmia após a contaminação pela doença. Outra possibilidade é um AVC. Isso porque, após a infecção, o coração pode não bater da maneira ideal, ocasionando a formação de coágulos que podem ir para outras partes do corpo. Sendo assim, os médicos indicam que antes de voltar às atividades físicas, é necessário uma bateria de exames para entender a forma como o corpo está. É importante verificar se há algum sinal de insuficiência cardíaca, como inchaço dos membros inferiores, cansaço e falta de ar ao fazer pequenos ou médios esforços. E mesmo com a saúde do coração em dia, a principal indicação para o retorno das atividades é que ela seja feita de forma progressiva e com cargas mais leves, respeitando as limitações do seu corpo e pensando no cuidado da saúde. Olha, então fica essa dica aí muito importante. Praticar atividade física sempre é bom, mas é preciso primeiro ter um acompanhamento de um profissional de educação física e também de um médico para checar a parte clínica. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 11 horas a Daniela Parisi volta com mais notícias para você.